Olá pessoal do terceiro ano, dando continuidade aos nossos assuntos de independência do Brasil, vamos estudar agora um dos movimentos separatistas, que ele recebeu dois nomes, né? Tem Confidência Mineira e Conjuração Mineira. Os dois termos têm o mesmo significado. Bem, vamos entender aqui o contexto que envolve a Conjuração Mineira. Primeiramente, temos que levar em consideração o governo do Marquês de Pombal. Ele era um déspota esclarecido, ele investiu nas manufaturas, ele investiu na administração pública, ele modernizou a economia e isso teve, até certo ponto, um avanço, né, para os segmentos mais liberais. Por outro lado, ele prejudicou a nobreza que vinha de Portugal. Por quê? Muitos cargos públicos eram ocupados por esses nobres. Na administração de Pombal, ele deu privilégio a quem tinha mais qualificação. Então, muitos profissionais qualificados da Europa vieram e ocuparam cargos públicos. Isso que eu estou falando no governo de Pombal. Porém, em 1777, morre o rei Dom João I. E quem assume é a rainha, a Dona Maria I, a que recebeu o título de a Louca, né? Na hora que a rainha assume o posto, né, ela decreta um alvará, que é o alvará de 1785. O que dizia nesse alvará? Primeiramente, ele proibia as manufaturas, ou seja, muitos empresários do ramo das manufaturas ficaram prejudicados. A indústria de tecidos ficou prejudicada, a indústria de sapatos, a indústria de bebidas ficou prejudicada. Então, o que foi que aconteceu? A elite empresarial ficou prejudicada, tendo que comprar os produtos que vinham de fora, no caso, os produtos ingleses. Outro ponto aqui são as medidas restritivas. Houve uma maior cobrança em cima das dívidas. Ela bateu o martelo e decretou que as dívidas teriam que ser cobradas, a Receita tinha que arrecadar mais fundos, e isso caía nas costas de quem? Caía nas costas da elite colonial. Essa podemos considerar a maior razão, a causa principal da Inconfidência Mineira, que era a cobrança das dívidas. Bem, dentre essas dívidas, a gente tem o quinto, que é a quinta parte da receita, e temos também a derrama. A derrama é em último caso a arrecadação não fosse a de 100 arrobas de ouro por ano, era efetuado a derrama. Bem, quando havia o alarde da derrama, a elite ficava assustada. Então foi aí que os conspiradores tiveram um plano. Ora, quando ocorrer a próxima derrama, vamos fazer o levante. O levante que recebeu o nome de Inconfidência Mineira. Bem, vamos dar uma lida bem aqui. Os conjurados eram membros da elite colonial. Quem eram os membros da elite colonial? Eram os mineradores, eram os advogados, eram os médicos, os padres, os funcionários públicos. Então, a Inconfidência, a Conjuração Mineira, ela foi um movimento elitizado. A classe média não participou, muito menos a classe baixa. Tanto é que a questão da escravidão nem sequer foi discutida. Quais eram os objetivos? Bem, primeiramente eles queriam a independência da capitania e segundo, o fim da colonização em um sentido mais amplo. Depois de conseguir isso, eles iriam proclamar uma república. Por quê? Eles se inspiravam nas ideias iluministas e também se inspiravam no que aconteceu nos Estados Unidos. Com a independência dos Estados Unidos foi proclamada uma república. Também eles queriam o perdão das dívidas e também a separação entre igreja e Estado, sendo que o Marquês de Pombal já tinha dado o pontapé inicial quando expulsou os jesuítas da colônia. E vamos à conclusão. A conclusão foi que o movimento ficou apenas
na teoria, ficou apenas na expectativa, a derrama que eles esperavam não aconteceu e também houve um traidor. Silvério Joaquim dos Reis era um cara que devia muito para a coroa, então ele resolveu, em troca de perdão, delatar os outros confidentes e assim o movimento nem sequer aconteceu. Na conclusão, né, chamada de devassa, apenas um dos inconfidentes foi morto, que é o nosso conhecido Tiradentes, que foi esquartejado em praça pública para dar exemplo e para que não acontecesse esse tipo de movimento novamente.